E vai dar barulho aqui no meu vídeo, crianças. Fecha a porta. Buenos dias. Velocidade baixa. Buenos dias. Voltamos aqui para mais uma reação, né, aí ao conluio de canalhas. Estávamos agora mesmo vendo o cenário deplorável de quando resolve essas canalhas forjar provas, né? E elas acabam forjando provas contra elas mesmas, não contra nós, tentando filmar. Por que não apresentaram nada de contundente, de verdadeiro, de justo até hoje? Porque estão mentindo descaradamente. Tanta filmagem das crianças, tanta provocação e não apresenta nada de contundente na delegacia. Por quê? Porque o objetivo é sequestrar as crianças. E aqui já estou reagindo ao vídeo anterior, que eu acabei de gravar aqui, com a minha opinião, agora sim, a minha opinião, uma opinião pessoal sobre o que realmente são fatos relevantes e estão acontecendo na nossa vida. Estamos sendo marginalizados pela justiça, por uma justiça que deveria ser competente e prudente para exatamente ajudar a família. O Ministério Público também para agir contra essa quadrilha stalking. Mas, enfim, não é isso que está acontecendo, ou está tendo, né? Até o momento. Não quer dizer que vão continuar nessa balela de ficar ouvindo o casal de sequestradores, a quadrilha feminista, a quadrilha de mais de 38 boletins de ocorrência para a vida inteira. Certamente que não vão poder fazer isso, até porque a família, como eu disse na perícia jurídica, não vai permitir. Não vamos simplesmente nos calar. Tentamos nas duas corregedorias de Polícia Civil e Militar, se não fomos ouvidos, é de obrigação do Ministério Público instaurar agora inquéritos relevantes contra quem? Inquéritos relevantes contra quem ocasionou mais de 38 boletins de ocorrência numa delegacia e não pôde provar nada. A única coisa que elas provam é dizer que as crianças não frequentam as escolas do MEC, né? As escolas do Estado. E isso não significa que as crianças não estudem. Então, aí já temos um dilema social. É como disse a perita, a senhora tem consciência sobre isso? Eu disse, claro que tenho, por isso que instaurei o tal do projeto de... Ó, a serra tá moendo já. Já vem o barulho para cá. Minhas crianças estão terminando uma arte que eu vou mostrar aqui. Nesses dias aí. Não é serra, é lixadeira. Ah, não é serra, é a lixadeira. Eles estão finalizando uma arte aí na oficina de artes liberais. Além de estudar, eles têm oficina de artes liberais, estímulos às habilidades. E não é meu objetivo explicar aqui o meu método, porque se eu quiser vender o meu método de ensino, eu trabalho junto com meus filhos e faço um método para vender aqui na internet, que é o que me interessa. E essa implicância com a nossa família tem que terminar, tanto por parte da justiça, quanto por parte da força policial, que não nos apoia, não nos ajuda. Quando vem sempre para defender os bandidos, e isso tem que ser levado em conta agora. Que não estavam interessados em proteger criança nenhuma, estavam interessados em proteger os bandidos que nos atacam. Que tipo de segurança pública é essa? E ainda estão magoadinhos com os meus vídeos, magoadinhos porque eu chamei de prevaricadores? Quem que tá magoadinho? Se tá magoadinho, tá na hora de revisar o que você tá fazendo de trás de uma cadeira como essa e realmente entender mais a situação. E os policiais que estiveram no local, quanto que eles ganham para não falar favorável à família e às crianças? Porque esse objetivo de tratar os pais como se fossem uma ameaça para os filhos. Enquanto que a verdadeira ameaça para os filhos, que são o casal de sequestradores e mais de 38 boletins, invasão de delegacia e os diabo a 4, não são levados em consideração pelo Ministério Público. Aí vem o Ministério Público da criança e diz que ele não tem nada a ver com isso? Que tipo de Ministério Público são vocês?
Vocês não servem para nada. E me dizer uma coisa dessa, vocês só servem para pegar uma linhazinha de um estatuto falido que não serve para nada, porque se eu soltar minhas crianças aqui, ó, no meio dessa coletividade tóxica, elas não vão estar protegidas. Nós estamos numa guerra que não é só tecnologia, nós não estamos sendo atacados só por pessoas nos meus vídeos, porque a mãe faz vídeos. Essa é a minha opinião sobre o assunto. As únicas pessoas que me atacam nos meus vídeos são as vizinhas malditas que forjaram 38 boletins de ocorrência querendo, número 1, extorquir a família. Primeiro, extorsão era o objetivo. Mas da Elisete Maria Marques era o sequestro em primeiro lugar. As outras, Máximos e outros da família Fortes, era extorsão. Mas junto com colaborando com a Elisete, então era extorsão da família, sequestro premeditado e legalizado, passar pelas instituições, por isso que coagiram o Conselho Tutelar, coagiram as instituições, para isso elas tinham que ter uma história de coletividade, então elas se uniram várias pessoas, falaram em nome da comunidade, coagiram a comunidade para assinar o manifesto ostracista, racista e comunista delas contra a família. E agora eu quero ação do Ministério Público contra elas. Qual é a prova que eu tenho contra elas? A própria peça produzida por elas. A própria peça, os próprios boletins de ocorrência lavrados. Como é que eu vou sair por aí fazendo um boletim de ocorrência contra uma família dizendo que as crianças não têm acesso à educação em plena guerra tecnológica, em plenas épocas, né, de tecnologia? É uma ignorância tão grande, tão grande. O homeschooling não está legalizado, vamos se aproveitar disso. Existem várias discussões sobre o homeschooling, como queiram chamar. Eu não tenho nada a ver com homeschooling. Eu não sou homeschooling. Eu sou educação ancestral. Eu ainda sou mãe, eu não sou genitora. Genitora joga para o Estado. O Estado já aprovou a corrupção. O Estado já aprovou a omissão. O Estado já provou que não deu conta durante a pandemia mundial. As etiquetas MEC não tinham soluções para as crianças. Falsificaram o documento escolar do nosso filho. Aí tem selo do MEC. Para poder pagar as professoras e as corrupções todas que fazem com esse dinheiro desviado para a educação. E eu não tô nem aí pro que pensam, o que considero importante para os meus filhos, juiz. Não é eles que conseguem fazer a proteção à criança. A prova que eles não conseguem fazer a proteção à criança é que essas mulheres não estão presas. Porque se nós estivéssemos falando de juízes fortes e poderosos em Santa Catarina, todas essas possíveis sequestradoras que agiram como sequestradora, perfurando as instituições, tentando passar um sequestro legalizado, quando elas gritavam para a comunidade que o objetivo maior era tirar os filhos dos pais. Aí ontem chegaram os meus filhos na casa do abuelito, né, do abuelito, ele chocou, porque até ele já estava sabendo que as crianças nem estavam mais com os pais. Imagina a intenção que elas tinham em fazer isso. E se eu e o Renato, a Meg e o Renato não agem logo, não contrata a Cristina para mandar a papelada, agora eles estão querendo abafar tudo. Uma coisa é as crianças... Todos os vídeos. Tudo eles querem abafar. O que tu disse das crianças? Uma coisa é as crianças não estar na escola, outras coisas é ir lá botar trabalho infantil. As crianças estão em casa para ser protegida. E outra coisa, ir lá dizer que é trabalho infantil é coisa de vagabunda. De vagabunda, de vagabunda. É vagabunda que foi lá falar trabalho infantil. Tanto que a justiça não acreditou. E agora que a justiça já sabe que não tem trabalho infantil, está na hora do Ministério Público da Criança pegar essa sequestradora, essas vagabundas que grita para os filhos, filho de assassino, vai provar. É como a abuela disse, o Renato é assassino, então prova.
quem que ele matou. É diferente de uma mãe de assassino querendo processar os pais e tirar os filhos dos pais. Onde vamos parar? Perdi uma linha de transmissão. Mas é assim. Onde vamos parar, Costa da Lagoa? E aonde que estão essas canalhas que andavam com a tanga atolada no rego, embaixo do poste? Isso não é uma brincadeira, é o que elas fizeram. O material já está com a justiça. Vão fazer o quê? Depois da perícia jurídica, vão continuar achando loucura o que eu estou dizendo? Ou vão analisar as provas, como disse a abuela da família extensa da mãe? A segunda mãe, que é a abuela, que ela disse, tá quando a justiça pode dar uma paradinha na fofoca stalking para olhar as provas. É só parar a fofoca stalking e olhar as provas. À medida que a justiça parar a fofoca stalking e olhar as provas, nem sai audiência mais contra a mãe e o pai. De nada. Vão tirar o penduricalho que colocaram e vão entender que vocês estão fazendo terrorismo com pai e mãe. Querendo dizer que agora está sequestrado o direito de legítima defesa dentro da sua própria casa? Aonde vamos parar? Policial Ricardo, policial marido da deputada, vocês são policiais militares, estão filmados aqui embaixo das minhas câmeras, na porta da minha casa, defendendo uma adicta de pedofilia que agrediu meus filhos. Eu não sei que vídeo que vocês viram, ou se vocês preferiram acreditar na fofoca stalking delas. Mas agora é a hora de vocês falar para o Ministério Público porque levaram os pais e não levaram as bandidas. É um belo momento, porque elas podem arrancar água, elas podem vir de pistola 380, elas podem formar quadrilha, elas podem enganar a polícia, elas podem contratar um juiz só para falar a favor delas, ou 2, ou 5. Até onde isso vai? E aí vai um delegado bunda mole da figa, que eu não sei aonde está, espero que esteja cuidando a vovó, falar que eu sou uma condenada. Parece que é 150 anos, aí tu vai ver, o próprio fórum disse para mim aquele dia ficar tranquila porque aquilo não tinha nem como aplicar, visando que eu sou uma pessoa que nunca tive uma condena a crime. Nunca tive uma condena a crime. O que esse delegado calcinha foi lá falar na TV Record? Que ela estava devidamente apenada. Que é isso? Para que querer estragar minha reputação? Desta maneira, o que vocês têm medo? Vocês têm medo da verdade. Um bando de bunda mole usando essa instituição para fazer corrupção. Se for bem contado aí a programação que essas vagabundas fizeram contra a família, bem analisado no contexto e ouvido os policiais que nos atenderam, o dia que eu fui espancada e fomos conduzidos. Ó, tá gritando lá fora. Ah, não. Agora que chegou aqui. É ao vivo? É hoje? É isso aí. Isso aqui é o que eu enfrento no... Vocês são bons demais. Ah, agora sou eu. Ó, ela debocha. Coitada. Deixa os seus delinquentes dentro de casa, porque senão, rapidinho, o conselho tutelar tá aí. Te cuida. Tem mais? Tem conluio ou não tem? Eu achei que ela tava ali fora ao vivo, é o celular do Renato, que é muito bom de volume. Então, o que acontece? É isso que eu vivo no dia a dia. É assim que minhas crianças são tratadas. Vocês acham que eu vou largar minhas crianças para essas pelegas desgraçadas? Para um putão desse, a fazer mais um orquestrado? Eles usam criança, eles usam os próprios coleguinhas.
Isso eu quero falar para você, juiz. Eu não vou citar seu nome aqui porque fica até chato eu ficar citando novamente o seu nome aí, o juiz em questão. É uma pessoa... Não é burro, não é. A perita não é outra pessoa burra também, porque se teve a condição cognitiva de acompanhar o meu raciocínio e interagir, fazer as perguntas necessárias, é como eu disse, é uma pessoa que está habilitada para chegar na realidade. Isso aqui é a realidade. O Renato colocou agora aí o áudio. Tem um outro áudio que eles querem matar o Renato. Não, mas isso funciona o seguinte, isso daqui não é prova. Isso não é prova. Por que isso não seria prova? Porque foi mandado para a delegacia que não tinha crime nenhum. Não, mas a delegacia, ela tá 50% apodrecida. Então, aí os guri que querem trabalhar, não chega neles a informação. Esse dia que gerou... Só que aqui tem a informação e ela não tá só comigo, não. Ela tá com a informação, ela tá com a família extensa. Então, se sumir qualquer coisa daquele local de segurança pública, eu mesma vou trazer de volta. E se eu não estiver viva aqui para trazer, vem a minha mãe e traz. Esse dia gerou um inquérito contra a minha pessoa. Ah, tá. Esse dia gerou um inquérito contra o pai de família, contra o Renato. Um inquérito. E o qual que eles alegam no inquérito do Ministério Público? A alegação do inquérito foi o seguinte, que eu botei câmera virada para casa dela. Tá, o inquérito é assim, que ele botou câmeras virado para casa dela, o que é uma mentira, para tirar a privacidade dela. Privacidade para quê? Pra vagabunda dizer que o meu filho é filho de bandido, tudo isso que vocês ouviram aí, que foi uma prova ao vivo do quê? Não, as câmeras de proteção, porque nós vivemos isso desde 2020, como eu provei na perícia jurídica, joguei tudo na mesa. E agora, eu pergunto ao Ministério Público, quando que vai ter um inquérito instaurado por vocês em cima dessa aí? Dessa desqualificada como ser humano? Porque uma pessoa dessa que faz isso, ela não tem qualificação como ser humano. Ela é um monstro. Mas quem está sendo tratada como a psicopata da vila, a problema psicológico, os vizinhos que só incomodam, que chama a polícia. Quando é que eu chamei a polícia aqui? Se eu chamo, eles nem vêm, eles mesmos dizem. Se a senhora ligar, nem vamos. É só até no Rio Vermelho, tem que atravessar e ir lá. Eles não vêm aqui, quando eu chamo. Sempre foi assim. Porque a fé pública é delas. É delas. Agora, quando elas tumultuam, ligam, criam fatos, criam uma operação totalmente ilegal aqui. Ainda vai o policialesque vai lá proteger o terreno da bandida. É assim que funciona. Não é de outro jeito. E até quando que eu vou ser impedida de falar, impedida de processar? Eu não vou até o Ministério Público com um boletinzinho de ocorrência, como diz Renato, registrar uma coisa contra elas. Eu não vou fazer isso, é obrigação do Ministério Público pegar toda essa merda, como pegar lá em 2020 tudo o que eu falei contra essa gente. Eu fui chamada de foragida pelo irmão do Coquinha, o seu Tiquinho. O nosso bote foi roubado, danificado. Tudo isso existe. Não é inventado, está em documentos, botei na mesa. E agora? Vão fazer o que com tudo isso? Vão continuar todos contra os pais. Porque o filho não tá lá na escolinha regular. Peraí, mas não tá por quê? Como diz a mãe, se é para expor a criança lá a esse tipo de conluio que já começa a acontecer com o balhado de proeiro, né? Com as fofoquinhas. Por que o vovozinho tava sabendo, que escutar pela boca dessas pessoas aí é muito triste, como foi contada a história. Por isso que eu faço os vídeos, para poder ficar a história contada pela minha boca. E essas pessoas, a máscara vai cair e a justiça vai chegar. Porque eu já prometi cada gota de sangue meu aqui, que vai ser até 5.000 vídeos. As crianças na bola, porque a imagem acelerada. Tu quer mostrar mais alguma coisa? Tem que mostrar o início do que gerou a discussão. Ah, sim, as crianças estavam brincando. Aí foi lá fora fomentar. E ela foi lá tentar uma briga com as crianças. As crianças se recolheram. Aí as crianças se recolheram, porque elas são orientadas a se recolher. Elas são orientadas a se recolher. O que eles estavam fazendo? Brincando
com uma bola na rua. Eles estavam chutando bola, não pode mais, na frente de casa aqui, por causa de fofoca, dessa desgraça que a gente vive aqui, de pessoas que não dá para ser considerado ser humano. Não dá para ser considerado ser humano. Aí o dia que o barqueiro falou assim, eu já te falei, não mexe com as crianças, que aí a comunidade vai se levantar. Eu não tenho nada contra as crianças. Não, ela não tem nada contra as crianças. É o pai que é o assassino, é humilhação. Será que essa justiça aí tá preocupada o quanto que eu tenho que gastar em treinamento, em estudar a mentalidade para eu só conseguir trabalhar essas coisas que o Estado não faz nada? As crianças não podem brincar na rua. Vem aqui participar, se tu quer falar. As crianças não podem brincar na rua, elas têm que ficar dentro de casa, mas ninguém tem nada contra as crianças, ninguém faz nenhum mal para as crianças. Todo mal está sendo feito contra as nossas crianças, é o que tem que ser dito aqui. Todo mal está sendo feito pelas pessoas que presumem que elas estão protegendo porque tem que botar na escola. Botar na escola é a exposição que elas querem, eu não vou dar. Entendeu, ô promotora da infância? Não vou dar esse espaço livre-arbítrio para toda a coletividade tóxica atacar minhas crianças e fazer eles ter que se defender de coisa que eles não têm que se defender nessa idade. Um dia eles vão ser adultos e não adúlteros e vão saber que o mal existe, mas não é agora. Agora é proteção à criança ao 100%. E comecem a levar em consideração as outras linhas do Estatuto ECA-me Livre, que é um forjado do que é o direito real das crianças e dos adolescentes, que se você ler a Carta de Direitos Humanos da ONU em espanhol, você vai ver que tem muita coisa que foi forjada aqui no Brasil exatamente por politiqueiros baratos e não por uma magistratura séria e competente. Ah, quer a ajuda do Ministério Público, vai botar os filhos na escola, não vai ter, então vou ficar sem a ajuda de vocês. Pode me penalizar, mas não pode sequestrar meus filhos. Eu ainda sou a mãe, consciente, presente. Eu sou mãe, eu não sou genitora. Genitor é esse putedo desgraçado que pega a bolsa, os diabo, e não tá nem aí para filho nenhum. E faz isso com as pessoas, porque isso aí é adicta da cesta básica. Isso aí é adicta de tudo que é politicagem barata. Isso aí não cuidou nem seus filhos, agora quer falar de mim. Fala da vida dela, faz um canal, fala da vida dela, como que o filho foi preso, o filho esquartejou. Conta as peripécias dela, eu conto as peripécias minha aqui. Se eu estou falando mal de um juiz que há décadas atrás se vendeu a sentença ou não vendeu, isso é minha história, senhora, não é a sua história. Não é sua história, Elisete Maria Marques. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida, que da minha cuido eu. Não quer ter seu nome citado aqui? Não entra na minha história. Não entra na minha história, cuida da sua. As armas legalizadas da família, isso ninguém fala. Sim, somos conscientes, consideramos necessário se defender, seja com o que seja. Se for com uma caneta, vai ser com uma caneta. Se for com a voz, vai ser com a voz aqui numa tela. Se não for com a tela, vai ser... Violência, segundo o policial penal, gera violência. E mais violência gera compreensão. Então tá faltando violência para gerar compreensão, porque parece que não estão compreendendo. Mas eu ainda sou dessas que prefiro contar história na internet. Prefiro dividir a minha história sobre o meu olhar, independente do que fazem as autoridades, para tentar me desqualificar. Vou perguntar de novo nesse vídeo pro tal do delegado novo aí, o Steve, né? Se ele fez o boletim de ocorrência. E se não fez, também vão ser cobrados os seus funcionários aí, do dia que fomos atacados por essa senhora. Tanto no Trapiche, quando eu cheguei, após a tal da audiência de custódia, quanto no outro dia, quando ela saiu de si e veio fazer o escândalo aqui na porta de casa. Porque eu teria feito um vídeo dizendo que ela atacou meu filho. Eu não fiz um vídeo, senhora.
Eu realmente mandei as denúncias. Meu filho mandou o vídeo da bomba para a delegacia. Ninguém fez um vídeo falando. Os vídeos vieram depois. Depois que a senhora bagunçou aqui. E ainda tem que chamar de senhora um caco desse. Um monstro. Um monstro, realmente um monstro. Então, a minha opinião sobre o assunto é muito pior que a realidade. Porque a gente está sofrendo. E isso está me prejudicando, está prejudicando a minha saúde, está prejudicando, em geral, a minha família, no sentido que nós não vamos sair daqui para facilitar para as autoridades não precisar fazer nada. É fazer o quê? É rever o que vocês estão fazendo. É como disse aquele profissional que veio aqui em casa, Meg, é difícil porque eles vão ter que assumir que estão errados. Não é assumir que estão errados. Assumir é muito pouco. Eu não quero isso. Vocês vão pegar a canalice de um ano de vocês, vão pegar 38 boletins de ocorrência, revisar, fazer perícia forense que nem fizeram para o pai e para a mãe nas delinquentes e começar a aplicar a lei. Começando pelo artigo 299 da Constituição Federal, que diz que você mentir para autoridades, mentir numa delegacia, forjar provas, chama-se isso, forjar boletins de ocorrência, é um crime. Então tem que ser punido. A informação de quadrilha ainda é um crime. Invasão de privacidade ainda é um crime. Quem invadiu a minha casa, quem invadiu a minha vida, quem invadiu o meu marido, meus filhos, foram essas senhoras delinquentes de merda. E por que eu chamo de delinquentes? Porque são pagas por outros delinquentes, que forjam isso, inclusive, na televisão. E hoje eu não estou com disposição para botar aquelas caras de bunda aqui mentindo na TV, mas eu vou pegar o processo que foi lavrado com outra parte da equipe aí, com o dono do mercadinho, e vou botar tudo na tela grande à tarde. Vou botar de novo. Quem é o grupo? Quem são as pessoas? Como que eles interagem através de grupos de WhatsApp? Que mesmo não estando aqui todos os dias incomodando, os procedimentos são sempre os mesmos. E cobrar do Ministério Público que vista as calças. Como eu disse, troque a diretoria. Trocou a diretoria? Veste as calças. Revisa os materiais que tem lá. Não fui eu que produzi nada. Lá em 2020 eu corri que nem uma louca para tudo que era delegacia. Eu já era avisada que não ia acontecer nada com o pessoal da Costa. E foi o que aconteceu. Nada vezes nada. E agora vocês estão achando que eu estou 5 anos morando aqui ouvindo a mesma balela, as mesmas histórias da Lagoa da Conceição, as mesmas histórias de pessoas importantes que sempre viveram na Barra da Lagoa e que eu vou ficar calada mediante os fatos? Simplesmente, Ministério Público, vocês não têm como me calar. Essa que é a verdade. Principalmente porque eu venho aqui e mostro as provas. Pego a pastinha verde, igual eu fiz para a perita, né? E aí eu começo com a pastinha, com os documentos. Aí vocês vão fazer o quê? Eu mostro de novo. Vai até 5.000 vídeos. Cada vez vai ficar mais feio para vocês. Que tem as canetas, são autoridades. Se vocês realmente tiver vergonha na cara, vocês param todas as audiências que tem com a família. Param elas. Querem dizer que nós somos malucos? Então continua ouvindo nós através da perita forense. Eu tenho certeza que ela tem capacidade cognitiva para isso. Para vocês verem o desnível que vocês chegaram. Da putrescina, da cadaverina, de estar atrás de uma cadeira sem competente de bosta. Baseado em papéis podres. Que nada tem a ver com a realidade. E aí essas psicopatas de merda, maníacas, se vangloriam disso e usam isso para causar todo o mal para crianças. Porque quem mais sofre quando o pai não está em casa, quando a mãe está doente, quando uma mãe feliz virou uma mãe triste por causa da justiça, da injustiça, no caso promulgada, lutando por justiça, são eles. Aí a solução do juiz é tirar eles e dar para uma família. Dá para a abuela.
Não, a solução é sentar nessa cadeira, pegar a caneta e fazer seu trabalho. E eu estou dizendo que os juízes não estão fazendo o seu trabalho. Eu estou dizendo que o Ministério Público não está fazendo o seu trabalho de verdade. E estou dizendo que os instituição infantil teriam que ter trabalhado diferente, fazendo trabalho favorável à família e às crianças e não a um putedo narco. A um putedo. Um putedo desgraçado. Ah, mas nós trabalhamos com a denúncia. Então, ao menos investiga. Se não tem autonomia, senhora conselheira, saca a sua viola e some da nossa vida. Porque nós não temos ganhado nada do Estado, nem para os suplementos, nem para educação, nem para nada aqui para vocês estarem cobrando nada. E eu tenho que falar forte, que não é como Enéas, porque a minha voz é aguda, mas pode ser parecido com pessoas guerreiras. Eu tenho que ser a Joana d'Arc do momento. Não dá para fraquejar. Tem que ser força e honra na peruca. Por isso que eu fiz essa franja aqui, ó. Fiz um perucão ontem aqui para mim novo, que é para ter força e honra para vir nas redes e não deixar a peteca cair. Porque para provar essa injustiça e exigir uma indenização imensurável do Estado, eu vou ter que ter, além de gogó, eu vou ter que ter conhecimento estatístico, conhecimento médico, eu vou ter que ter, além da busca minha por educação diferenciada aí para os meus filhos, eu vou ter que ser a juíza e a delegada que eu já falei lá atrás que eu tinha que ser. E as pessoas não entenderam o que eu estava falando. Eu não estava enfrentando o sistema. Eu não estou enfrentando o sistema. É muito diferente. São ajustes. Há ajustes que não vão acontecer. Não me importa, eu vou lutar por eles. Então, que os governantes de Santa Catarina, as autoridades da polícia não vão na TV falar coisa que vocês não sabem, fazer propaganda de uma polícia linda, dizer que aqui tudo é bonitinho, quando na verdade o próprio Ministério Público trabalha contra vocês. Vocês são meros idiotas, acreditando que aqui tá tudo bem quando não tá. Então vamos fazer ficar bem. Ajustes. Ajustes são necessários. Ajustes são necessários com esse paciente que o Estatuto de Câncer foi rasgado e metido no culo desde 2020. Aí querem cobrar o Estatuto de Criança? Uma linha. Primeiro vocês vão dar a segurança, resolver toda essa putrescina, senhores do Ministério Público. E jamais se dirijam para mim dizendo: ah, aquele processo é na outra vara. Que aí eu vou mostrar a minha vara para vocês. Vocês querem ver a minha vara? Cadê a minha vara? Cadê minha peixeira, meu palo sagrado aqui, que eu vou mostrar minha peixeira encapada aqui para vocês. Vou mostrar para vocês qual que é a vara da família Arquitetos. É tudo sinergicamente, queridos. Alinha essas instituição linearmente. Alinha elas. E aí aparece a verdade, que nós não estamos mentindo. Estamos sofrendo terrorismo. Isso aqui é uma ditadura ou é o quê? É uma ditadura. A impressora tá aqui. Agora não vai ser uma pastinha. Vão ser todos os documentos impressos. Eu vou ler tudo de novo para mostrar minha força e honra. Força e honra ou você tem ou você não tem. Moral, ou você tem ou você não tem na criação dos teus filhos. Só eu sei como que está essa Meg aqui, ó, para poder trabalhar com uma criança de 9, uma criança de 16, um pré-adolescente que foi estragado naqueles antros, humaneiros que eu digo. E eu tenho trabalhado e conseguido bons resultados, nem ótimos não são ainda. Vamos ser razoáveis ao comentar. Para ouvir de um juiz que não sejamos rasos. Rasos são suas escolas que fazem isso, uma perda de tempo. Aí quando o adolescente chega numa situação que ele tem que mostrar o que aprendeu, não aprendeu nada, não tem o que mostrar. O outro que não frequentou os maneiros, os antros, bem menos idade, já tem o que mostrar. É resultado meu foco.
E não me interessa o que digam as autoridades. A perda de tempo de botar o tênisinho de marca, correr para lá e para cá feito um pateta, ir para essas escolas, ficar à disposição dessa gente tóxica, da coletividade tóxica, dessas bandidas, não vai acontecer. A pandemia foi um estudo para isso, para nós pais ter autonomia e fazer isso com os nossos filhos, já que quando sai uma emergência, o Estado, tá bobinho. Agora tá querendo ficar espertinho, então fica espertinho com as suas canetas para poder fazer essa realidade que o casal aqui está pedindo, a Meg e o Renato está pedindo, mediante aos fatos e provas que oferecemos contra essas ilustres cidadãs de bem que nunca tiveram nada. É a bandida, a foragida, a tudo é aquela Meg lá. Será que é mesmo aquela Meg tão odiada? Por quê sustentar todas essas campanhas de ódio? As instituições sustentar isso? Porque ela não fala só maravilhas de Floripa? Floripa é uma maravilha. Se não fosse eu ter conquistado meu estilo de vida saudável aqui, eu não estava aqui. Só que os ajustes são necessários. Eu não vou ser hipócrita. Hipócrita de ficar só a vida inteira fazendo propaganda para a ilha, para Floripa, enquanto eu estou sendo esmagada aqui. Como foi visto na TV Record. Entre outras questões, quando para um assunto, eu já tenho no mínimo 100 assuntos para seguir. Vai ser impossível me calar. Todos os ataques forjados pela polícia estão sendo cobrados agora pela família. Foram cobrados antes, não fomos entendidos, como diz o juiz querido lá da infância, não foram escutados. Todo mundo entendeu. Ele não é burro, as outras pessoas da justiça também não são burras, só que é difícil admitir, não interessa. Vão ter que admitir e resolver. E resolver significa, nossa caixa de água ainda está debaixo do poste. Que tipo de ministério público é esse que não consegue usar a força para vir botar essa caixa de volta? Não faz porque não quer. Porque está havendo uma perseguição política contra a família por parte do Estado, que deveria ser nosso parceiro, que deveria ser nosso amigo. Como diz Jorginho, força, braço forte e mão amiga era para ser o Estado. Assim que ele quer ser visto, então por que o seu Estado está destroçando nós? Porque eu não sou uma bolsonarista de carteirinha? Eu nunca vou ser. De nenhum dos lados. Eu aproveito tudo que é bom de um, tudo que é bom de outro e tenho essa capacidade de me manter equilibrada. Diferente de tudo que a gente está vivendo. Que as pessoas não conseguem mais o equilíbrio. Então elas fazem sequestro planejado e dizem que estão preocupados com criancinha. Abusam de criancinha dizendo que estão preocupados com criancinha. Que tipo de abuso? Tem vários níveis de abuso. E a gente já sabe o que é conviver com isso. E eu vos pergunto, usar isso, é como disse Serginho, mãe, foi a maior covardia da Elisete ter usado alguma coisa da nossa história, da minha história, da história da mãe, lá do passado agora. Foi muito covardia da parte dela, ela nunca vai conseguir reverter isso. Realmente, meu filho, nunca, é porque ela é uma adicta de todo o mal, exatamente como a Nakuda. Elas fizeram consciente a perseguição a você. A sexualização sobre o Serginho foi feita de modo consciente da parte delas. Era isso que elas queriam, mas não foi isso que aconteceu, porque os pais são presentes e conscientes e enxergaram a tempo aonde ia dar toda essa porcaria. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Daqui a pouco a gente volta com mais documentos.